Shalom Vrahá, sou Rivka Raya e estou trazendo para vocês os 13 princípios da nossa fé judaica nas explicações do nosso querido Rabino Gloiber. O nono princípio da fé judaica é crer com plena fé que esta Torá não será alterada e que nunca haverá outra dada por Deus. A tradução da Torá para 70 idiomas. Você sabe por que Deus, a Kadosh Baruch Hu, pediu para Moshe Rabbeinu traduzir a Torá para 70 idiomas? O livro de Devarim 1:5 diz assim: e foi no 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, começou Moshe a explicar a Torá. Dizem nossos sábios, como traz Urash, que esse versículo está nos ensinando que Moshe explicou a Torá em 70 línguas diferentes. Mas por que Moshe precisaria explicar a Torá em 70 idiomas? E o Rabbi Moshe ben Nachman, o Ramban, nos ensinou que a Torá, as profecias e todas as escrituras sagradas, elas foram ditas para Moshe na língua santa, que é o idioma divino no qual Deus falou com Moshe e com os profetas. Sendo que a Torá, ela é a Torá de Hashem, Hashem nos deu sua Torá, aparentemente seria justo, né, o estudo da Torá ser somente na língua divina, a língua santa, na qual a Kadosh Baruch Hu falou com Moshe e entregou a Torá para ele. Vamos saber o que é a definição primeiro de Torá escrita. Torá escrita diz: nenhuma letra menos, nenhuma letra a mais, mas exatamente como foi dada por Deus, e por esse motivo a leitura do Sefer Torá nas sinagogas não é considerado reza. É considerado estudo e temos que dizer uma brachá, uma bênção, com o nome de Hashem, mesmo que o judeu que está dizendo essa bênção não entenda o que está lendo. E muitas vezes esse judeu não entende nem a tradução da bênção que ele está fazendo. Talvez, por isso, poderíamos dizer que a leitura da Torá escrita, em qualquer ocasião que fosse, só poderia ser feita na língua santa, não é mesmo? O idioma no qual ela foi dada por Deus para nós. E não somente isso, mas até em relação às explicações. Aonde estão as explicações da Torá escrita? Na Torá oral. Mesmo que, aparentemente, essas explicações dependem somente do nosso entendimento, e se não entendemos a Torá oral, não cumprimos a mitzvah de estudá-la, mesmo assim, a Alahá, que é a nossa lei, é que pensamento não é fala, e para cumprir a mitzvah devemos falar a Torá oral. E novamente poderíamos pensar que só poderíamos cumprir essa mitzvah falando a Torá oral na língua santa, na língua na qual ela foi nos entregue. E algumas leis que recaem sobre falar palavras de Torá são vigentes também em relação à Torá oral. Como, por exemplo, falar palavras da Torá sem roupas, estando nus. E também o fato de não podermos fazer uma brachá, uma bênção, sobre a Torá que vamos pensar, mas somente podemos fazer essa bênção sobre a que vamos falar. Ainda mais sendo que a Torá oral também é de Deus, poderíamos dizer que a classificação de estudo de Torá só recaísse sobre a Torá oral, quando fosse dita na língua falada por Deus, na língua santa. Essa foi a ação de Moshe. Então vamos começar a entender o porquê que a Kadosh Baruch Hu pediu para ele traduzir a Torá para 70 línguas. A ação de Moshe Rabbeinu, na nossa Parashá Devarim, por meio dele ter explicado a Torá em 70 línguas, a partir daí recai o nome Torá sobre assuntos de Torá estudados pelo povo de Israel em outras línguas, mesmo não sendo essa a língua que Deus deu a Torá. Fazendo com que recaia sobre ela a classificação de Torá, a tal ponto que quando falamos assuntos de Torá em outras línguas, veja bem, estamos falando verdadeiras palavras de Torá e se torna então proibido falarmos elas antes de dizer a bênção da Torá, e nem precisamos dizer que é proibido falar assuntos de Torá estando nus.
em qualquer idioma, temos que estar vestidos. A iniciativa que teve Moshe na nossa Parashá de Devarim, ela foi incentivada pela própria Torá, que usa algumas palavras nas línguas dos outros povos. Você sabia? Como, por exemplo, Iegar, Saaduta, Totafot e etc. O Midrash Tanhuma nos conta que até a primeira palavra dos 10 mandamentos, Anohi, que é eu, que engloba todos os mandamentos positivos da nossa Torá, é uma palavra retirada da língua egípcia antiga. O motivo que essas palavras fazem parte da Torá, que é toda de Hashem, é para que recaia a santidade da Torá sobre essas palavras e por meio disso a língua dos povos se tornam refinadas, para que se possa repassar a Torá por meio delas, como eu estou fazendo com vocês aqui agora. Isso acontece nos idiomas atuais também. Você pode perguntar, e o nosso português, Rivka? O que a Torá fez em curta escala, somente indicando que isso é possível, e Moshe Rabbeinu fez em larga escala, traduzindo toda a Torá para 70 línguas, aparentemente foi uma dica para a nossa situação atual. Surgiram novas línguas, é sabido de todos, surgiram novas línguas, todas derivadas daquelas 70. E nós, eu e você, somos os que estamos refinando esses novos idiomas quando repassamos a Torá por meio deles. Aonde que surgiu esses 70 idiomas? Na Torre de Babel. Aconteceu um milagre que deu origem às 70 línguas. E delas saíram todos os idiomas que existem até hoje. Então, a raiz de todos os idiomas vem dessas 70 línguas da Torre de Babel. Sabemos que a língua santa, que por meio dela Deus criou o mundo, ela foi falada por Adão e Havá, Adão e Eva, e continuou sendo falada por pessoas de cada geração, também depois da Torre de Babel. E a maior prova disso é que o povo de Israel que desceu para o Egito não mudou sua língua, que era a mesma desde a criação do mundo. O Tosfot de Yom Tov nos conta que o hebraico antigo, que foi a primeira língua existente no mundo, deu origem ao aramaico, e o aramaico ao árabe. E aí você pode pensar, será que o aramaico, sendo que é um derivado da língua santa, já vem com a santidade em si mesmo? Já vem com a santidade do idioma divino nele? A Torá nos dá a dica. Está escrito, nosso patriarca, Jacó, Yaakov, chamou aquele lugar de Gal-Ed, e Lavã de Egar Saaduta. Ou seja, tanto os idiomas derivados da língua santa, quanto os derivados das outras línguas, são o idioma de Lavã, o arameu. E precisam, portanto, ser refinadas pela Torá. E o motivo que isso teve que ser feito especificamente por Moshe Rabbeinu é porque todos os assuntos da Torá foram dados para o povo de Israel, foram dados para o judeu por meio de Moshe. Moshe recebeu a Torá no Sinai, a tal ponto que disseram nossos sábios, tudo o que um aluno superdotado, superinteligente, experiente vai inovar, já foi dado por Moshe no Sinai. Por isso também que o fato de os assuntos de Torá ditos nas 70 línguas também serem chamados de Torá, teria que ser revelado pelo próprio Moshe Rabbeinu. Por quê, então? Por que Moshe ele pediu para o povo de Israel escrever a Torá nas pedras em 70 línguas? Ele fez esse pedido para o povo de Israel. Fora o fato de Moshe ter explicado oralmente a Torá em 70 línguas, Moshe e os anciões de Israel pediram ao povo que no dia que eles atravessassem o rio Jordão, entrassem na Terra Santa, erguesse pedras grandes e escrevessem nela todas as palavras de Torá, nessas 70 línguas.
cada uma nas suas letras, como nos contou o grande tzadik, o Rabbi Moshe ben Maimon, o Ramban, que a Torá, ela foi escrita naquelas pedras com as letras de cada idioma. O que a gente vê aqui? Vemos aqui que Moshe Rabbeinu conseguiu fazer com que não haja diferença entre traduzir a Torá oralmente para as 70 línguas e escrever ela em 70 línguas. Nos dois casos, ela se tornou considerada Torá legítima, com toda a devida santidade relacionada a ela. E por esse motivo, Moshe também teve que traduzir oralmente a Torá e também pedir para que ela fosse escrita na escrita de cada povo. Duas obras distintas. Uma para que recaia a santidade da Torá sobre a língua dos povos e a outra para que essa santidade recaia também sobre a escrita dos povos. Ou seja, para que os livros com assuntos de Torá que temos hoje, escritos nas letras dos 70 idiomas, também sejam chamados de livros sagrados, Sifrei Kodesh, e devam ser cuidados com o mesmo respeito que damos aos livros escritos na língua santa. Esse é o motivo. Esse é o motivo de Moshe Rabbeinu Deus ter pedido a Moshe Rabbeinu para traduzir a nossa Torá em 70 idiomas. Muita saúde, muito sucesso, muita alegria e boas notícias para todos nós. Um beijo no coração de todos vocês e tudo de bom.